Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, e ao mês de setembro. Dia 1º, começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:04. E eu quero a sua participação. Manda sua mensagem pra gente. O número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Eu vou repetir, 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você vai apontar para este QR Code e aí vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Comissão Especial de Estudos que acompanha e fiscaliza o término das obras do BRT pede solução ao Executivo para evitar novos acidentes na Avenida John Boy Dunlop. Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor promove audiência pública para discutir a proibição à comercialização de cabos de cobre e tampas de bueiro. O vereador Permínio Monteiro questiona o serviço de atendimento a pacientes especiais e crônicos de Campinas. E o quadro É o Bicho mostra os cuidados com os animais que também podem ficar gripados. E tem ainda o quadro de medalhas dos Jogos Paralímpicos lá em Tóquio. Tem previsão do tempo para esta quinta-feira, muitos assuntos. A gente começa essa edição falando sobre emprego. Você que está em busca de uma oportunidade de trabalho ou quer mudar de área, confira agora as vagas disponíveis para a cidade de Hortolândia. O posto de atendimento ao trabalhador de Hortolândia está com vagas abertas para vendedor porta a porta, auxiliar de limpeza, jardineiro, gerente de loja, eletricista de manutenção industrial, tratorista, auxiliar administrativo e técnico em ar-condicionado. Já para o público PCD, há vagas para eletricista de manutenção industrial e auxiliar de limpeza. O PAT fica dentro do Hortofácil, localizado na rua Argolinho de Moraes, número 405, Vila São Francisco. É preciso levar carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço, além do currículo. Lembrando que você também pode conferir as vagas disponíveis aqui para a cidade de Campinas através do site cepat.campinas.sp.gov.br. Nesta quarta-feira, 94 vagas estão disponíveis. Se você acessar este site, você confere todas as vagas, o salário, o nível de escolaridade exigido, a sede onde fica esta empresa. Então, você que está em busca de uma oportunidade de trabalho, você viu aí as oportunidades para a cidade de Hortolândia e tem aqui 94 vagas disponíveis para a cidade de Campinas. Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. A gente começa com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária que nós fazemos sobre os casos da Covid-19. Aquele panorama no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois as informações aqui da cidade de Campinas. Então, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até esta terça-feira, o Brasil somava 20.776.870 casos da Covid-19. São 24.589 casos nas últimas 24 horas no país. São 580.413 vítimas fatais da doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. Quando a gente fala no estado de São Paulo, são 4.262.684 casos acumulados da Covid-19, com 145.836 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. Aqui na RMC
372.415 casos confirmados e Campinas, até esta terça-feira, tinha um total de 135.643 casos da Covid-19. Indaiatuba, 30.909, Sumaré, 30.336, Americana, 26.738, Hortolândia, 25.718, Santa Bárbara do Oeste, 23.213, Paulínia, 15.551, Itatiba, 14.559, Valinhos, 14.410, agora municípios da RMC com menos de 10 mil casos da Covid. São Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, mais 258 pessoas testaram positivo para a doença, o que mostra que ela continua circulando pela cidade. E quando a gente fala em óbitos, olha, na RMC já são 10.844 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta terça-feira, tinha 4.326 mortes. Sumaré, 967, Americana, 822, Santa Bárbara do Oeste, 799, Indaiatuba, 770, Hortolândia, 714, Valinhos, 380, Itatiba, 320, Paulínia, 294, Nova Odessa, 236. Depois nós temos Montemor com 212, Vinhedo com 203 e na sequência municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid aqui na RMC, que são Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Em relação a óbitos, na cidade de Campinas, mais 9 foram registrados, 4 homens e 5 mulheres. Chama atenção aqui para a faixa etária. Homem de 29 anos que não tinha comorbidades, portanto saudável e perdeu a vida para a Covid-19. Um outro homem de 53 anos, também saudável, sem comorbidades, assim como uma mulher de 58, uma outra mulher de 63 anos. Então precisamos continuar com todos os cuidados. A vacinação, ela é fundamental, as 2 doses, Oxford, da Pfizer, da Coronavac, a Janssen é a dose única, mas o que é muito importante também neste combate à pandemia, a utilização da máscara, o distanciamento pessoal, não se aglomerar. Mina Abreu, sobre taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, uma leve alta, né? Isso, na verdade, dos 299, a gente tinha ontem 177, a gente falou aqui, né? Ontem eram os números referentes à segunda-feira. Hoje, de acordo com o último levantamento da Prefeitura, nós temos, olha, 180 leitos de UTI Covid ocupados, o que representa 60,20%. Por isso, essa leve alta que o Gabriel acaba de mencionar. Nós temos 196 pacientes internados em leitos de enfermaria. E a disposição é assim: na rede municipal são 132 leitos disponíveis, dos quais 67 ocupados, o que representa 50,76% de ocupação. Na rede estadual, dos 45 leitos disponíveis lá na Unicamp, 36 estão ocupados, o que equivale a 80%. E na rede particular, dos 122 leitos disponíveis, 77 estão ocupados, o que equivale a 63,11%. Lembrando que em Campinas a gente está naquele período de transição da conversão de leitos de UTI Covid para que eles atendam a outras doenças. Inclusive, a gente já começou ontem com a desativação de 28 leitos de enfermaria lá no Hospital do Ouro Verde. E justamente por quê? Porque agora aquela ala de leito de enfermaria de Covid, que era para atender outras anomalias, elas vão inclusive ser aí, esses leitos e toda aquela ala lá vai ser trabalhada para que as pessoas sejam atendidas com sequelas
pós-Covid. Tá. Vai ser um centro de atendimento pós-sequela, por exemplo, com pessoas que ficaram com problemas pulmonares, neurológicos, circulatórios, neuromusculares, entre outros, inclusive serviço de fonoterapia, psicologia. Então, a gente aguarda aí que esse período para essa transição, lembrando que a gente ainda tem leitos Covid aqui na cidade e também a preparação na rede municipal para a retomada das cirurgias eletivas. Olha, a partir de amanhã, o Hospital Ouro Verde vai fazer a conversão de 20 leitos de enfermaria para pacientes clínicos. No Mário Gatti, 30 leitos de UTI Covid vão ser desativados e nessa área vão ser instalados leitos de enfermaria cirúrgica. Por quê? Para atender esses pacientes pós-operatórios que as cirurgias de outras doenças devem voltar a acontecer na rede pública de saúde. Então a gente segue acompanhando essa transição que acontece na saúde aqui da cidade de Campinas com o avanço da vacinação, a queda no número de pessoas internadas, este retorno então das cirurgias eletivas. Site estava aberto aqui na minha tela, eu vou retomar o site aqui do vacina.campinas.sp.gov.br. Agora sim, Mina Abreu, porque a gente continua com o agendamento para os nossos adolescentes 15, 16 e 17 anos na nossa cidade. Isso, a gente continua com esse agendamento que deve ser feito diretamente no vacina.campinas.sp.gov.br. Lembrando que Campinas já aplicou, de acordo com o último levantamento da Prefeitura, 1.293.892 doses das vacinas. Nós temos 824.551 pessoas que tomaram a primeira dose. Dessas, praticamente um pouco mais da metade, 440.180 já tomaram também a segunda dose. Ou seja, a gente tem aí esse percentual da população já imunizado com 2 doses da vacina e com dose única, 29.161 moradores aqui da cidade de Campinas. A gente continua no avanço da vacinação. E torcendo para o quanto antes, né? Principalmente este número de segunda dose crescer bastante no nosso município. A gente não está ainda na metade em relação à população da cidade de Campinas. Mina Abreu, a gente fala agora sobre os postos do CadÚnico. A gente lembra que esses postos, eles foram fechados durante a pandemia e eles são de extrema importância para a população que procura por algum tipo de serviço social que é prestado aqui em Campinas. O Bolsa Família, a gente tem o Cartão Nutrir e tantos outros serviços que acontecem aqui na cidade. Só que agora, em função até da normalização dos serviços públicos, a partir de hoje, os postos do Cadastro Único voltam 100% em capacidade de atendimento presencial, porém, respeitados os limites de agendamento em função de distanciamento e tudo mais. Olha, a gente tem a central telefônica 3734-2010, ela não vai funcionar mais a partir de hoje, justamente por conta desse atendimento presencial. E agora, os postos do Cadastro Único, inclusive das pessoas também que precisam utilizar o CRAS ou o DAS, que é o Distrito de Assistência Social, pode buscar um endereço mais próximo de casa. E se você precisar de informação para saber sobre o agendamento, a gente traz aqui, olha, o número do WhatsApp de cada um dos atendimentos. Se você é da região norte de Campinas, tem o número aqui, o 19 993924913, na região sul, 994438253, na região sudoeste de Campinas, 994931419, na noroeste, 995481412 e na leste, 994764677. Então, se você ligar nesse número 3734-2010, não vai existir mais, tem que ligar em um desses números, ou ligar não, mandar uma mensagem no WhatsApp, viu, Gabriel? Para quem precisa trocar de cartão, precisa atualizar dados, precisa de informação sobre inscrição. Lembrando que a gente está em um momento em que o CadÚnico é muito utilizado em função do aumento do número de pessoas que agora estão em vulnerabilidade social e buscam por algum serviço da assistência social em Campinas. Lembrando que você pode acessar também um endereço para saber onde fica o local pelo site da Prefeitura, campinas.sp.gov.br.
Mina Abreu, 1º de setembro, estamos dando as boas-vindas a este novo mês, que é dedicado também a Carlos Gomes. Isso, é o mês Carlos Gomes e vai ter aí uma semana especial que começa hoje. E quem traz essa programação falando de toda essa comemoração aqui em Campinas é o repórter André Aranha. Começa hoje o mês Carlos Gomes, uma linda homenagem que tem como finalidade comemorar em grande estilo a vida e a obra do compositor. Um mês inteiro de muitas atrações. Quem quiser conhecer a programação pode acessar no site da Prefeitura de Campinas, no YouTube Cultura Abraça Campinas e também nas redes sociais da Secretaria de Cultura. Antônio Carlos Gomes nasceu em Campinas em 1836 e morreu em Belém em 1896. Foi compositor de óperas e dedicou a maior parte de sua produção musical a este gênero. Bom, em 1870 estreou em Milão, na Itália, a ópera mais conhecida de Carlos Gomes, a ópera O Guarani. Bom, a partir daí o compositor campineiro passou a ser conhecido em toda a Europa e foi considerado um dos maiores gênios musicais de toda a história. A Semana Carlos Gomes foi instituída em Campinas em 1996. Só que uma semana era pouco. A história de Carlos Gomes precisava de mais espaço. E a Semana Carlos Gomes passou a ser um mês Carlos Gomes. Por conta da pandemia, este ano a programação será virtual. Ao longo do mês, a gente tem uma programação extensa que conta com concurso de artistas líricos. A gente tem também atividades de hip hop interpretando e homenageando Carlos Gomes. A gente tem saraus de poesia. A gente tem uma série de programações muito diversificada e que contam com a participação e a execução de parceiros de Campinas, que são artistas, entidades culturais que atuam ao longo do ano e que nesse mês de setembro fazem essa homenagem ao grande compositor campineiro. Você pode acompanhar tudo no YouTube, no canal Cultura Abraça Campinas, além do concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas no sábado 4 de setembro, 7 da noite, que será transmitido pela TV Câmara Campinas. É uma forma da gente manter viva essa chama, embora esse ano a gente não possa se encontrar pessoalmente para fazer as atividades ao vivo. Carlos Gomes, além de ser um compositor de grande porte, que foi muito reconhecido em todo o mundo na sua época, ele também conseguiu colocar a temática brasileira em todo o mundo. E numa obra de arte, na ópera, que circulava, era mais popular de sua época, e ele conseguiu retratar a cidade, retratar nossas características e é lembrado até hoje como um grande compositor. Olha, então hoje, a partir das 7h40 da noite, pelo canal do YouTube Cultura Abraça Campinas, a gente já tem uma live que vai ser um encontro falando sobre a importância do mês de Carlos Gomes e também da programação. Nós teremos aí a participação da secretária de Cultura, o diretor Gabriel Rapaz, que foi quem deu a entrevista, Jonas Monteiro Arraes, que vai falar um pouquinho da história de Carlos Gomes. Também teremos aí a participação do Centro de Ciências e Artes aqui de Campinas. Então, uma importante discussão sobre a importância desse mês e dessa comemoração. A gente tem ali toda a programação no site da Prefeitura de Campinas. Lembrando que, claro, a gente não poderia deixar de falar que no sábado a TV Câmara Campinas tem uma participação especial nessa programação, que é a apresentação, a transmissão ao vivo da apresentação da Orquestra Sinfônica em homenagem ao maestro. A gente lembra que sempre a Semana de Carlos Gomes aconteceu em Campinas com vários eventos ao vivo, mas como nós estamos ainda em pandemia, esses eventos serão em grande parte todos feitos de forma virtual. Então, a gente já tem evento hoje, temos também evento amanhã, a partir das 7 horas da noite, que é uma apresentação com ópera. Teremos na quinta-feira também, a partir das 7 horas da noite, uma apresentação da ABAL,
que é a Associação Brasileira de Artistas Líricos Carlos Gomes. Na sexta, temos aí a Semana do Canto com o 2º Festival Internacional Carlos Gomes, com vários artistas. E no sábado, evento às 11 horas da manhã e à noite, a apresentação da Orquestra Sinfônica. E você, então, está convidado a participar assistindo aqui com a gente. Valorize a cultura da nossa cidade, então tem a programação a partir de hoje, durante toda a semana, a partir das 7 horas da noite, e no sábado também neste horário, a gente acompanha então às 7 horas da noite aqui na TV Câmara Campinas a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, bacana demais. Tem mais, Gabriel, domingo ainda tem evento, olha, sim. A gente tem meio-dia, hinos com a cantora Vera Peçanho, tem a apresentação da Orquestra dos Patrulheiros, temos vários eventos às 17h30 e também às 9h30 da noite é o último evento, então muitas atividades para quem aí valoriza e quer conhecer um pouco mais da obra do maestro. Então pelo YouTube, Cultura Abraça Campinas, e no sábado às 7 horas da noite a apresentação da Orquestra Sinfônica aqui na TV Câmara Campinas, vale muito a pena. Você que ainda não acompanhou nenhuma apresentação, não perca esta oportunidade, e quem conhece eu tenho certeza que vai assistir. Mirna Abreu, amanhã, quinta-feira, vai faltar água em alguns bairros da cidade de Campinas. É isso porque acontece um serviço de interligação de redes que vai ser feito pela Sanasa. Então, o arruamento Nicolau Ceroni, a Vila Martini, a Vila José Matar e parte da Vila Nova ficarão sem água nesta quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Você que é dessa região, faça a sua reserva de água ainda hoje. Agora, Mirna Abreu, quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas. A gente já passa para as notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem foi dia de audiência pública. Nós tivemos a 24ª audiência pública, que foi presidida pelo vereador Eduardo Magoga. Essa audiência ela foi realizada pela Comissão de Direito e Defesa dos Direitos do Consumidor, que analisou um projeto de autoria do presidente da Casa, o vereador Zé Carlos, que trata da comercialização de cabos e fios de cobre na cidade. Confira. A audiência pública aconteceu no plenário da Câmara, presidida pelo vereador Eduardo Magoga, que também é líder da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. A reunião discutiu mudança de comercialização de cabos de cobre, tampas e grades de inspeção e proteção utilizadas em solos públicos, que viraram objetos de furto. Tivemos um exemplo esses dias, que também furtaram os fios da 13 de maio e afetou o comércio, porque o comércio já está com toda dificuldade por conta da pandemia e ainda ficou sem luz por esses dias. Então, esse projeto ele visa coibir esses roubos e colocar um fim nesse comércio de produtos ilícitos na nossa cidade. O projeto de lei complementar é de autoria do presidente da Casa, o vereador Zé Carlos, que também participou da audiência pública. Cresceu 30% o roubo de fios e cabos. Então, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que coibir, nós temos que acabar com o receptador, porque aí nós acabaremos também com os ladrões, aqueles que furtam esse tipo de material. Por isso nós fizemos esse projeto. O projeto prevê que os estabelecimentos que desviarem das atividades para as quais estejam licenciados a funcionar ou que não comprovarem a legalidade da aquisição da mercadoria estarão sujeitos a punições, podendo até perder o alvará de licença. Tem muita gente que fica sem telefone, fica sem poder assistir televisão, entre tantas outras coisas. E as entidades que fazem um trabalho de ajuda a toda a população e também ao executivo, elas também sentem esse prejuízo. Nós tivemos várias entidades que paralisaram suas atividades por conta de roubos de fios e cabos. E aí, para ela adquirir novamente, é um transtorno, é muito caro. E todos nós sabemos que o cabo, o ferro, ele aumentou muito. Então fica impossível essas entidades, muitas vezes, retomarem
as suas atividades por conta desses roubos. Então, esse projeto visa exatamente coibir. E aí a gente, fechando esses estabelecimentos que compram esses produtos de origem duvidosa, é que nós vamos acabar com o roubo. Eu acredito que o projeto, com toda a sua robustez de combate à criminalidade de roubos de materiais no nosso município, ele será sancionado pelo prefeito e muito em breve a população já vai poder, e os comerciantes vão poder contar aí com a efetividade da nossa guarda municipal. É o que o senhor disse, né? A população quer mais tranquilidade e isso vai ajudar. Mais tranquilidade e menos prejuízo no bolso, né? É isso aí mesmo. Com a audiência pública, o projeto agora está apto para ir a plenário e precisa, claro, da aprovação dos vereadores para ser encaminhado à prefeitura e se tornar lei. Agora a gente vai falar do trabalho das comissões, porque a Comissão Especial de Estudos, que analisa e acompanha o término das obras do BRT, pede solução ao Executivo para evitar novos acidentes ali na região da John Boy Dunlop. No requerimento, a comissão pede providências para evitar novos acidentes na Avenida John Boy Dunlop, corredor do BRT Campo Grande, próximo ao viaduto na rodovia dos Bandeirantes. É que no dia 6 de agosto, uma mulher morreu em um acidente entre um caminhão e 2 motos, justamente neste mesmo local. Os vereadores Carlinhos Camelô e Cecílio Santos, membros da comissão de estudos, foram até o ponto do acidente. Acidente gravíssimo com moto, e constantemente a gente vem acompanhando esses acidentes com moto, mas também acidentes com veículos. Quando é acidente que tem perca material, nem tanto, mas o problema é vidas que estão sendo ceifadas nesses pontos. Então, a comissão, através do seu presidente, dos membros da comissão, estamos cobrando que a secretaria responsável, a Secretaria de Infraestrutura, agilize a implantação do pontilhão e agilize as obras nesse trecho do BRT. Eu falo assim, que a comissão, nós não temos técnicos na comissão, mas a gente tem pessoas e tem acompanhado essa questão. A gente vai passar o problema para a Secretaria de Planejamento, para a ENDEC, para quem está acompanhando as obras, para que dê uma solução viável, que a gente fala através de técnicos especializados, para dar uma solução para a população. A comissão quer saber se o local do acidente estava bem sinalizado e quais as medidas foram adotadas para evitar conversão proibida e novos acidentes no local. Eu falo que a comissão de estudo, ela foi montada justamente para isso. É uma obra magnífica, vamos falar aqui, né, que vai ajudar muito as regiões. A obra do BRT, ela veio para contribuir com a cidade de Campinas, mas deixaram algumas falhas no meio do caminho. Que a comissão, o intuito dela é ajudar, acompanhar e dar opiniões da população. A gente fala aqui, como esse trecho aqui da John Boy Dunlop, que nós temos aqui, é um afunilamento da rodovia, que o trânsito aqui no horário de pico, as pessoas não conseguem andarem, entendeu? O trânsito para, tanto na parte da manhã como no parte da tarde, o trânsito para e está acontecendo muitos acidentes aqui constantemente. Estamos visitando esse local aqui na John Boy Dunlop, justamente onde já houveram vários acidentes. E, no nosso modo de entender, é preciso agilizar a construção do pontilhão sobre a rodovia dos Bandeirantes. Porque há um estrangulamento na John Boy Dunlop que não tem jeito, é um funil. Então vem o trânsito no sentido centro em 5, 6 faixas de rolamento e acaba ficando em 2 faixas em cima da ponte. Portanto, não tem jeito. Nós estamos falando de uma região do Campo Grande e Ouro Verde, onde tem aproximadamente 400 mil moradores. Não são apenas os acidentes que preocupam os moradores da região. E os trabalhadores da região aqui, Satélite Íris, Jardim Ouro Preto, a maioria trabalha na cidade. Quando chega aqui nessa avenida aqui, tem essa vicinal aqui, precisava ser feito uma mão ali para dar continuidade na vicinal. Aí dá um gargalo, começa a engarrafar desde aqui até lá no Hospital Ouro Verde. E a Comissão para os Assuntos da RMC se reuniu ontem. O presidente, vereador Luiz Cirilo, falou sobre os temas debatidos. Um é a volta do poupa-tempo da região central. Nós já deixamos, o vice-governador deu a palavra que até início do ano de 2022
O Poupa Tempo Central voltará mais precisamente no Paço Municipal, na Prefeitura Municipal. E agora nós estamos trabalhando também com outra frente, que é o Trem Intercidades. É um projeto embrião, é um projeto que está nascendo. Muito provavelmente ele levará 4 anos para sair desse módulo embrionário até a efetiva compra do bilhete para se locomover. É um tempo grande, sob o ponto de vista temporal, são 4 anos, serão 48 meses ou um pouco mais, mas sob o ponto de vista de necessidade, a gente tem que pensar que tem que se plantar o mais rápido possível a ideia, iniciar o trabalho, para que os 4 anos cheguem, né? Também participaram da reunião os vereadores Arnaldo Salvetti e Eduardo Magoga. A comissão deve se reunir ainda neste mês. Nós temos no mínimo 2 reuniões a cada mês. No mês de setembro nós faremos 2. E eu vou tentar ver se eu consigo conciliar a agenda dos vereadores para que uma das reuniões seja feita na capital paulista. Que uma das reuniões seja feita na Secretaria de Transporte. Porque daí nós resolvemos o problema cronológico da comissão, que é fazer a reunião, e ao mesmo tempo vamos estar tentando na prática estar fora do limite do territorial da Câmara para tratar um assunto extremamente importante para todo o município. Minabre, é hora de nós falarmos sobre as ferramentas parlamentares. Eles têm a moção, quando eles protocolam um projeto de lei, e agora nós vamos falar sobre o requerimento, porque o vereador Permínio Monteiro protocolou 2. Os requerimentos do parlamentar dizem respeito ao SAEC, o Serviço de Atendimento a Pacientes Especiais e Crônicos de Campinas. O requerimento de número 1357 quer informações sobre o serviço e o vereador detalha o pedido. Existe uma preocupação muito grande das pessoas que trabalham lá, da maneira onde está sendo a sede no momento, que no meu ponto de vista não é a sede. Então nós como vereador e eu como o vereador que estive fiscalizando o local, eu posso falar com muita propriedade, é um local assim, que sem estrutura nenhuma para estar acolhendo ali os motoristas, para estar recebendo as viaturas de ambulância que faz o transporte das pessoas com essa necessidade de fazer a hemodiálise. E a cobrança por parte desse vereador é para que tenha com urgência um local com dignidade, um local que tenha banheiro para as pessoas que ali trabalham ter um pouco mais de conforto. Permínio relata que o requerimento surgiu após uma vistoria que fez ao local. É uma portinha de nada e uma mesinha. Se estiver chovendo, você fica num dia de chuva para fora. Então eu estive lá no local levando o vice-prefeito, mostrando a demanda e a necessidade de uma sede direcionada só para o SAEC, e também tivemos uma reunião com o secretário de saúde, onde eu estou aguardando a resposta dele e gostaria de, através desse requerimento, ter uma resposta com urgência, porque é necessário. As pessoas que usam não podem esperar, as pessoas que vão até o local para fazer esse pedido da ambulância, do transporte da pessoa com problema de saúde, não tem condições de ficar esperando. O segundo requerimento, que é de número 1358, pede informações sobre os veículos utilizados pelo SAEC. De acordo com Permínio, há um veículo novo que deveria ser utilizado por uma entidade de Campinas. O que me chamou muita atenção foi uma viatura Citroën que tem lá, nova, zerinha, que veio do governo do estado. Mas eu queria saber por que eu não uso dela, porque está parado já há 8 meses e por que ela não foi ainda destinada à entidade de qual deveria ter sido. Falo aqui em relação à entidade do Síndrome de Down. Essa viatura seria uma viatura ambulância, onde ela pode estar levando a entidade, as pessoas da entidade Síndrome de Down, que pode estar atendendo, dando mais conforto na questão do transporte para essas pessoas.
Os requerimentos são encaminhados à Prefeitura, que tem um prazo de 15 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para dar resposta ao autor aí dos documentos. Portanto, é a atuação da Câmara, Gabriel, no que diz respeito a problemas que tem a ver com a sociedade, que a Prefeitura pode resolver. E aí, então, usa-se essa ferramenta. É uma das ferramentas legislativas. E a gente segue acompanhando, então, assim que vier a resposta, que o parlamentar fizer o uso da palavra, a gente continua acompanhando. Hoje é quarta-feira, dia da 10ª reunião ordinária. Hoje também são 10, por coincidência, 10 projetos que estão na pauta e agora nós vamos conferir quais são. A votação começa com a discussão em turno único do veto parcial ao projeto de lei de autoria do ex-vereador Pedro Tourinho, que institui no município de Campinas o programa Voo de Bicicleta e o selo Empresa Amiga do Ciclista. Entre as razões apontadas para o veto estão a falta de estudo de impacto para que haja a renúncia fiscal proposta no projeto, com descontos de imposto para os beneficiados pelo programa ou selo. Em primeira discussão, será discutido o substitutivo total ao projeto de lei de autoria do vereador Cecílio Santos e de outros parlamentares, que trata da realização de teste para a detecção da Covid-19 em grupos prioritários da população de Campinas e da outras providências. A proposta obriga o Executivo a realizar os testes gratuitos para a detecção da Covid-19 em grupos prioritários da população a serem realizados em unidades da rede de saúde pública. A matéria estabelece ainda quais são esses públicos prioritários. Em primeira discussão, será votado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera o parágrafo 1º do artigo 3º, incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º da Lei 5.173 de 1981, que trata do comércio em instalações removíveis e da outras providências. A proposta reduz o percentual cobrado a título de multa pela CETEC, Serviços Técnicos Gerais, para atrasos no pagamento dos preços públicos e infrações contratuais, levando em consideração os impactos gerados pela pandemia da Covid-19 em Campinas. O item 4 é o turno único de discussão do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Haddad, que concede o diploma de honra ao mérito ao Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Também em turno único, será analisado o projeto de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, que concede o diploma de mérito jurídico ao Dr. Alexandre Nicoletti. Também de autoria do vereador Marcelo da Farmácia, será concedida a mesma honraria ao advogado Nelson Williams Fratoni Rodrigues. Ainda do vereador Marcelo da Farmácia será analisada a proposta que concede o título de mérito econômico ao senhor Fernando dos Santos Andrade Cavalcante. Ainda em turno único de autoria do vereador Luiz Rossini, será analisada a proposta que concede o diploma de mérito jurídico a Fernanda Cristina Faria de Oliveira Torres. O item 9 é o turno único do projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marrom Cunha, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Cláudio Souza de Oliveira. O item 10 é a proposta da vereadora Débora Palermo, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Paulo Henrique Martinelli de Campos Matos. Olha, lembrando que você confere não só a discussão desses 10 itens da pauta, mas também aí o primeiro expediente, que é o momento em que há o comunicado de vereadores em que eles falam sobre um tema livre, a partir das 6 horas, ao vivo, aqui pela TV Câmara Campinas, também nas nossas redes sociais e pelo site da Câmara Municipal. Agora, Mirna Abreu, a gente tem então a 10ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde com transmissão da TV Câmara Campinas, mas antes, daqui a pouquinho, hein? Câmara Notícia encerrando a partir das 2 horas da tarde, tem mais reunião. Isso, quem se reúne esta tarde é a Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, que é presidida pelo vereador Otto Alejandro, e esta reunião também será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Certíssimo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã contando tudo pra gente. Isso, amanhã a gente volta falando do que aconteceu na reunião de hoje à noite e também repercutindo o trabalho da comissão nesta tarde. Combinado, até lá. Até.
Estamos aí, hein? Na última semana dos Jogos Paralímpicos de Tóquio e o Brasil segue fazendo muito bonito, viu? Você lembra ontem que nós mostramos aqui o quadro de medalha? O Brasil estava na 6ª colocação. Hoje o Brasil caiu para a 7ª colocação, mas é um grande resultado. Já tem aqui na minha tela o quadro de medalhas atualizado. Então vamos lá. A China permanece na 1ª colocação com 68 medalhas de ouro, 43 medalhas de prata e 36 medalhas de bronze. Disparado na 1ª colocação, uma grande potência a China com 147 medalhas no total. Houve uma mudança aqui agora, então olha só, ontem nós mostramos a Grã-Bretanha na 2ª colocação, caiu para a 3ª porque o Comitê Olímpico Russo, a gente lembra que da punição, a Rússia não pode utilizar sua bandeira, o hino nacional, então os atletas do país disputam pelo Comitê Olímpico Russo, tá a sigla em inglês, subiu para a 2ª colocação, então 32 medalhas de ouro, 20 medalhas de prata e 37 de bronze, totalizando 89 medalhas. E a Grã-Bretanha caiu para a 3ª colocação, 30 medalhas de ouro, 24 medalhas de prata e 32 medalhas de bronze, totalizando 86. Está muito bacana de acompanhar este top 3 aqui entre o Comitê Olímpico Russo e a Grã-Bretanha. E logo abaixo, olha só o Brasil, hein? 7º colocado, que grande desempenho os nossos atletas estão fazendo. A meta era ficar entre o top 10 e o Brasil está conseguindo. Até agora os nossos atletas conseguiram 15 medalhas de ouro, 12 medalhas de prata e 21 medalhas de bronze, totalizando aí 48 até agora. Lembrando que tem até domingo para conquistar mais medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E a gente segue acompanhando e segue atualizando aqui para você. 12h45 é só o primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia. E na volta tem previsão do tempo para esta quinta-feira. E o nosso quadro é o bicho, então não saia daí. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira, 12h48. Dá tempo de você participar através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, está aqui embaixo, 978293776. Lembrando sempre da opção do QR Code, pega o seu celular, abre a câmera, aponte para este QR Code e já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Através do nosso YouTube você consegue assistir todos os programas, as reuniões, e tem um Instagram também da TV Câmara Campinas. Você que tem Instagram, esta rede social, é só digitar lá TV Câmara Campinas que você acompanha todos os bastidores e os vídeos que nós gravamos por lá. Vamos falar da previsão do tempo agora para esta quinta-feira, porque você já percebeu aí de casa, viu? Temperatura está subindo aqui na cidade de Campinas, semana de tempo aberto, com o sol aparecendo durante todo o dia. Hoje, ainda quem acordou cedo sentiu um friozinho, mas aos poucos este vento diminui e o calor vai tomar conta, viu? Então a previsão para amanhã, quinta-feira, já está aqui na minha tela, mês de setembro chegando e com ele o calor, olha só. Mínima de 16 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus em pleno inverno. Olha só, você sabia que os animais também podem ficar gripados, assim como a gente? Por isso, atenção aos sintomas e aos cuidados com os peludos. Sobre este assunto, saiba mais a partir de agora no nosso quadro É o Bicho.
Eita, será que é gripe? Talvez. Afinal, os animais também podem pegar gripe. É o que explica esta veterinária. O animal pode apresentar tosse, secreção nasal, ocular. Muitas vezes eles têm febre e apatia, então fica mais triste, não quer se alimentar direito. A gripe canina ou influenza canina é uma doença respiratória causada por um tipo de vírus da gripe, o influenza A. Muito contagiosa entre os animais, se não tratada, pode levar a outras doenças. Se ela não for tratada, ela tem um risco de evoluir para uma pneumonia, tá? Então, a indicação da vacina de gripe é para não evoluir para uma pneumonia, porque os animais podem ter, sim, os sintomas de gripe, mas vão ser muito mais leves. Existem 2 tipos de vacina da gripe para os cães, a injetável e a intranasal. A vacina intranasal é aplicada em gotas, no nariz do animal. A injetável exige 2 doses na primeira vez em que o cão é vacinado. Já a versão intranasal, apenas uma. O Fidel está com a carteirinha de vacinação em dia. O cãozinho todo estiloso, dá pra ver pela gravatinha, né? Foi adotado pelo Alan. Ele tem uma doença autoimune que provoca alergia na pele. Por isso, os cuidados são redobrados. A vacina, ela é um pouco... Ela protege, mas ela vai muito mais além dos cuidados. Então, a gente mantém a casa bem fechada, ele com roupa de frio, tem um cobertor. E sim, a gente mantém ele vacinado porque a gente preza muito pela qualidade de vida dele. Ele sofreu muito, né? Sofreu abandonos, maus tratos. Então, a gente quer que ele tenha uma vida plena, de qualidade. Então, ele vem no veterinário, ele tem cuidado, toma medicação, vitamina. Então, ele é um cachorro bem cuidado. Fidel é super sociável, frequenta praças e creches para cães. Nestes casos, a vacina se faz necessária. Então, a nossa indicação de vacina é inclusive para esses animais que frequentam praça, pet shop, creche, que são locais onde tem muita população de cão aglomerado. E o Fidel é um cachorro muito social, né? Então, ele vai muito para creche, ele frequenta ambientes públicos, ele tem envolvimento com outros cachorros. Então, para isso, a gente mantém em dia todas as vacinas, a V10, a da raiva e a da gripe, que são também recomendações da creche, que a gente tem que ter cuidados especiais com o cachorro para que eles possam estar socializando com outros animais. E segundo a veterinária, gatos também devem tomar a vacina de gripe. Gato também pode pegar a gripe. Assim como o cão é diferente do agente causador do humano, o de gato também é diferente, mas ele pode pegar sim. A vacina de cães, exclusivamente a vacina de gripe, ela é anual. Mas, às vezes, animais que são altamente expostos, a gente tem que readequar esse protocolo vacinal. De gatos, a vacinação vai ser aí anual ou a cada 3 anos, depende do estilo de vida do animal. O veterinário vai ter que avaliar o estado dele, o estilo de vida, para determinar o melhor protocolo para ele. Viu aí, né? Informações importantes em relação ao seu pet. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, hein? Daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. A gente lembra, um pouquinho mais tarde, a partir das 6h da tarde, tem a 10ª reunião ordinária. Você acompanha tudo ao vivo por aqui e nos vemos amanhã, na quinta-feira, ao meio-dia, aqui no Câmara Notícia, contando para você sobre a 10ª reunião ordinária, o que acontece aqui no Legislativo, com as notícias da Metrópole de Campinas. Estamos preparando muitos assuntos para você nesta quinta-feira. Até lá, ao meio-dia. Tchau, tchau.